Olá, seja bem-vinda. Eu sou a Daniele Marque e eu vou compartilhar com você este ensino que vai liberar identidade, transformação e a vida de Cristo na sua maternidade, mas primeiramente em você, como o alvo do próprio Criador, do próprio Deus. Nessa jornada, eu quero testemunhar o que Jesus fez na minha vida. E a Bíblia é muito clara em nos dizer que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Então, que desde agora você esteja ciente que ao ouvir o meu testemunho, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus: faça de novo, faça de novo, porque o espírito de profecia ele está neste ambiente que é totalmente profético. Nós vamos conversar sobre uma maternidade profética. Eu vou explicar para você o que é o profético, o que é a voz de Deus. Vamos orar neste momento? Pai, eu quero te agradecer por este tempo que nós vamos ter juntas. Eu quero honrar, Senhor, a vida de cada filha, cada mulher que é especial para o Senhor, que tem uma maternidade, Senhor, que honra o Teu nome. Neste momento, Pai, eu quero declarar a Tua presença manifesta no lugar que cada uma está, seja na sua sala, seja no seu quarto, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero te convidar para liderar este momento em nosso coração, e que você tenha toda a liberdade. Senhor, só o Teu Espírito Santo fala. A voz do medo, a voz da dúvida, a voz da preocupação, a voz da rejeição. Nós calamos ela em nome de Jesus. Eu vivo uma maternidade profética desde 2023. E ao longo dessa jornada eu posso te dizer que Deus é muito fiel. Que a palavra dele, a voz dele, ela realmente carrega uma unção que quebra o jugo e que traz essa capacidade de transformar mente e coração. Hoje a minha casa, nós vivemos um destino de um chamado profético que Deus tem para nossa família. Assim como cada família, ele tem um plano e um propósito específico. Então eu posso te dizer que eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. E o motivo de eu estar gravando este testemunho e este ensino é porque é algo urgente, é algo para agora. Você, mãe, mulher, precisa ser equipada, precisa ser treinada para lançar a sua flecha, do seu arco. Você está moldando e preparando o seu filho e a sua filha para os lançar da sua aljava. E eles irão mais longe do que você. É isso que eu espero para os meus filhos. A minha realidade como mãe era essa que você está vendo aí. Tudo começa com uma identificação. E ao longo dessa jornada, desde quando eu me tornei mãe, eu sempre desejei e sonhei ser aquela mãe que iria instruir os meus filhos na voz de Deus, que iria mostrar o caminho para eles. Porém, o que acontecia? Todas as vezes que eu precisava instruir eles em amor e em sabedoria, eu acabava sendo agressiva. E foi ao longo aí do meu filho mais velho já estar aprendendo na escola e tendo atividades em casa, que eu comecei a perceber o quanto eu precisava trazer a voz de Deus para minha maternidade. Foi nesses momentos que ele tinha dúvida e perguntava uma, duas, na terceira vez eu já estava como nessa imagem aí, muito longe da minha expectativa, a minha realidade. E foi despertando dentro de mim algo que foi o próprio Senhor, com certeza, me mostrando com a voz mansa e humilde dele, onde estava tendo um erro e uma falha. Eu desejava que a minha mente estivesse alinhada com o meu coração, como você vê nesta imagem, conectados, transmitindo para os meus filhos aquilo que eu sempre imaginei que eu seria, a mãe que eu seria.
Só que na realidade eu estava longe disso. E é neste momento que Deus se apresentou como o maior e o melhor parceiro na minha maternidade. E este versículo, porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Jeremias 29:11. Foi um versículo que sempre me perseguiu, desde quando o amor de Cristo inundou meu coração e eu passei a entender a sua morte naquela cruz e a sua ressurreição. E na minha maternidade, em 2023, eu realmente pude ver este plano e este propósito de Deus se materializando. No dia 28 de agosto de 2023, eu tive um sonho. Os sonhos são uma fala profética. É uma linguagem que Deus fala com o seu povo, com os seus filhos. E é uma fala totalmente profética. Os sonhos nos revelam, nos instruem. Os sonhos liberam até unções e impartições do próprio Deus sobre nós. E nesse dia 28 de agosto de 2023, eu sonhei que eu iria conhecer uma mulher. Eu não sabia que mulher era, mas no meu sonho, resumidamente, eu via que eu ia ver uma publicação no Instagram e eu teria acesso a algo dessa mulher. E eu sabia no sonho que ela liderava mulheres e crianças. E eu registrei o sonho, orei sobre isso. Só que eu não imaginava que seria no mesmo dia que tudo iria desenrolar diante dos meus olhos. E naquela tarde eu recebi uma mensagem do meu pastor e ele compartilhou exatamente esta mensagem, essa publicação que você está vendo aí. Que foi um convite para participar de uma live que teria com o título Cura e Profético. E quando eu vi esse convite, nem imaginei que seria a ver com o meu sonho, mas eu fiquei com uma chama, uma sede de participar. E eu falei, eu vou participar, pode confirmar que eu vou participar, vou assistir online. Então eu me organizei e me programei. E quando estava acontecendo esta live, porque já era noite, enquanto eu estava assistindo, é como se assim, viesse do céu um download. Foi a sensação que eu tive. Eu realmente senti assim que como uma flecha, pum, caiu na frente dos meus olhos e me desceu o entendimento. Este é o meu sonho. Essa era a mulher que eu iria conhecer. E se você é aluna da Bethel, hoje eu sou aluna da Bethel e eu tenho muito orgulho de falar disso, ou se você caminha nessa jornada do voo e borboleta, todo movimento que a Gisá carrega, você sabe quem ela é. Mas se você não conhece, eu te convido aí, anota o nome, você pode, sem medo, e como uma referência para você aí poder fluir no profético também e aprender sobre maternidade, aprender sobre identidade. E assim, o próprio Deus me apresentou ela e a chama se acendeu no meu coração a partir do momento em que eu estive nessa live. E foi onde eu descobri o curso Educando com o Espírito Santo. E neste curso eu comecei a aprender o que é trazer a voz de Deus para dentro da minha maternidade. E ao decorrer deste curso, já ensinando os meus filhos sobre a voz de Deus, tendo experiências reais também com a voz de Deus, como uma filha amada, compreendendo tudo isso, Deus começou a falar comigo sobre eu multiplicar, sobre eu compartilhar este ensino também, sobre eu levantar outras mães, encorajar outras mulheres a viverem uma maternidade profética, a entenderem que não tem nada a ver com a capacidade, a habilidade delas, a credencial delas no reino, mas tem a ver com um Deus que ama se comunicar e se comunica com elas de uma forma única, porque cada pessoa tem um design único, feito pelo próprio Deus. E aí é onde eu te mostro essa visão, esse quadro com uma libélula, e ela está sobre um campo verde, e as asas dessa libélula está refletindo como que um livro,
E Deus começou a falar comigo, eu tive essa visão. Eu vi uma libélula sobre um enorme campo verde. E eu comecei a pesquisar o que a libélula significa. E eu descobri que ela tem uma visão 360 graus. Ou seja, quando ela está parada sobrevoando, ela está enxergando tudo. Então isso fala de uma visão. E ela também, mesmo estando parada, ela fica totalmente equilibrada. E eu entendi que Deus estava falando sobre este equilíbrio, uma restauração de visão e uma restauração de equilíbrio na maternidade, na vida das mães. E eu fui sendo encorajada pelo Senhor. Tudo que eu estava vivendo e tudo que eu estava experimentando, trazer hoje aqui para vocês e compartilhar o meu testemunho. E em Êxodo 3:3, lembra que eu disse que a chama acendeu no meu coração? Em Êxodo 3:3, nos conta a história da sarça que pega fogo. E Moisés diz, que impressionante, por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. E foi exatamente o que eu passei a fazer. Eu tive fome e sede no meu coração, no meu espírito, para ver de perto o que Deus começou a queimar, a chama que Ele começou a acender. E é a mesma coisa na sua vida. É um inclinar seu. Deus te chama, Deus te convida para viver uma vida rendida a Ele. E isso não só para a sua vida ministerial, profissional, mas também na sua maternidade. Eu quero agradecer a Deus novamente, honrando a sua vida, por você estar aqui comigo. E o resultado deste curso que eu fiz, além de ter a minha maternidade transformada, a minha identidade ao decorrer deste tempo juntas, deste ensino, você vai ver que realmente o que Deus fez foi mais do que eu pedi, mais do que eu imaginei. E a sua casa vai receber o transbordar da minha casa e da minha família. E como um resultado, como uma bênção de Deus, um presente do Senhor, hoje eu tenho este livro, De Quem é Esse Mar?, que ensina sobre a voz de Deus. É um presente, foi uma ideia. Eu já estava bem ativada no profético e foi uma ideia que Deus me deu. Faz um livro e veio o nome no momento de quem é este mar, como que o livro seria. E eu realmente me lancei a criar este livro e hoje ele está aí físico, crianças, famílias sendo abençoadas, um testemunho lindo para os meus filhos, porque eles sempre são o alvo. Por isso, da visão da libélula, eu creio que fala desta visão de olhar ao redor, mas o nosso foco principal e central, ele vai estar nos nossos filhos. E eu creio que é algo urgente que Deus quer restaurar, é o padrão do reino de Deus. Porque do ambiente de mesa, como eu estou aqui nesta mesa conversando com você, e como eu relatei, de um ambiente de mesa onde eu precisava ajudar e auxiliar o meu filho nas atividades escolares, Deus começou a movimentar e a mostrar que havia a voz do inimigo presente ali e me ensinou nessa jornada de trazer a voz dele e quebrar as mentiras que não eram dele, render ao conhecimento de Cristo, à obediência de Cristo, tudo que não vem de Jesus. Tomar propriedade do sangue precioso do Cordeiro. Neste ambiente de mesa, você também vai viver curas, você também vai viver transformações. É isso que o nosso Deus faz. Ele trabalha em favor daquelas que nele esperam. E está aí o meu testemunho, este livro. Ele carrega a presença de Deus, ele carrega a alegria de Deus. E eu quero ouvir também do seu filho, da sua filha, do seu familiar, que possa ter feito o livro também, tanto físico quanto digital. Por favor, compartilhe. Qual foi a movimentação do Senhor em vocês estarem juntos, utilizando desta ferramenta, que é dos céus? Deus abençoe. Eu te vejo no próximo vídeo.